Já estamos de volta, que bom que você continua com a gente. O assunto agora é tecnologia, é o quadro BDC Futuro. BDC Futuro. Apoio. Modal GR Tecnologia, Inovação e Resultados. E Space Moon, ecossistema de inovação e startups. A Web 1 nada mais era do que aquele projeto original que foi aprimorado para facilitar o compartilhamento de artigos científicos. Com o passar do tempo, a necessidade de melhorar os sites e torná-los mais interativos fez surgir a Web 2, como a gente conhece hoje. Só que agora existe ainda a Web 3. Então, quem vai explicar tudo isso para a gente, como é que funciona, é o desenvolvedor de sites, Luiz Raiman, que já está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Luiz, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, seja mais do que bem-vindo. Obrigado. O que seria, então, essa Web 3? Então, para entender a Web 3, a gente primeiro precisa entender como é que era a 1 e a 2. A 1 e a 2 foi uma transição muito rápida, então a gente costuma juntar as duas. A Web 1, como você disse, era uma coisa um pouco mais estática, simples, voltada para hiperlinks e realmente a parte de artigos científicos. Era a ideia do pesquisador Tim Berners-Lee. Já a Web 2, ela veio alguns anos depois, na segunda metade ali da década de 90, e ela veio justamente para suprir algumas necessidades de interatividade que as empresas tinham. Então, as redes sociais começaram a surgir, os e-commerces, enfim, todo esse conteúdo mais dinâmico, né, que a gente vê, personalizado. A princípio, tudo isso veio na Web 2, com tecnologias que permitiam isso. Já a Web 3, ela parte do princípio em que você é o dono dos dados e você rompe com a barreira da centralização. Então, hoje, nós temos aí cerca de 50%, na verdade até mais, 50% dos dados hospedados em nuvem, que são proprietários de 3 únicas empresas. Então, há uma centralização muito grande dessas informações e não há uma transparência tão clara para o usuário do que é feito com esses dados. E muitas das vezes, coisas, manipulações, enfim, são feitas sem autorização do usuário. Então, por conta disso, diversos pesquisadores começaram a falar da Web 3, que veio justamente para dar mais liberdade e transparência para o usuário. E segurança também. É vantajoso, então? É muito vantajoso, porque na verdade você é o dono das suas próprias informações. Hoje, quando você preenche um cadastro no site, primeiro que você tem que preencher toda vez em todo site novo que você vai utilizar. Não há, por exemplo, uma ferramenta em que você já tem todas as suas informações e você vai compartilhando com quem você quer. Essa, na verdade, é a ideia da Web 3. Você escolher aonde você quer que os dados fiquem hospedados, para, posteriormente, você distribuí-los da forma que achar melhor e autorizar também. É vantagem para o usuário particular, também para as empresas? Então, para as empresas, entra muito no conceito do metaverso. O metaverso ele veio aí como uma ferramenta para aproximar pessoas, né, através de um ambiente virtual, e ele se encaixa também nas tecnologias da Web 3 baseadas na blockchain. Posso fazer uma pergunta bem ignorante, Luiz? Pode fazer. A Web 3, ela anula a Web 1 e 2? Ela não anula, mas na verdade ela veio para aprimorar, entende? Então ela já pega tudo isso que a gente tem de bom e do melhor, mas tenta aprimorar com a questão dos dados e da privacidade. Então você vai ter uma tecnologia que é capaz até mesmo de processar informações, mesmo sem uma conexão constante com a internet, tá? Uma criptografia inviolável, que até hoje não conseguiu ser rompida, para estar fazendo essa distribuição da melhor forma, entendeu? Então, sem conexão com a internet, assim que você pode processar os dados normalmente, depois que você se conectar, ele ressincroniza tudo. Então, ela se torna mais acessível, até mesmo que a Web 2. Ela veio como um upgrade. É verdade. Essa tecnologia já está acessível a todo mundo, inclusive ao meio corporativo? Ela ainda está muito em desenvolvimento, até porque ainda faltam muitos profissionais especializados na área. Então, é tudo muito novo, ainda... Tanto que eu não consigo citar muitos exemplos para você de aplicações no mundo corporativo, justamente porque não há muitas ferramentas para isso. Mas, enfim, é um conceito que está em desenvolvimento, que na verdade já existe muita coisa sendo feita, e que é só uma questão de tempo até surgirem mais opções no mercado. É um assunto também que desperta bastante curiosidade, né, das pessoas. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, ter mais informações, saber como é que funciona e se pode ser privilegiado, como é que faz? Então, a pessoa pode
está procurando ferramentas voltadas para a Web3. Então, tudo que envolva a descentralização de dados. Já existem ferramentas hoje para isso, que são capazes de armazenar suas informações de forma transparente e te notificar quando essas informações são processadas. Segurança também. Exatamente. Né? Que bom. Muito obrigada, viu, Luiz, pelas suas informações. Um ótimo dia para você. Igualmente, bom dia a todos. Esse foi mais um quadro BDC Futuro. BDC Futuro. Apoio. Modal GR Tecnologia, Inovação e Resultados. E Space Moon, ecossistema de inovação e startup.